Batizados em um Espírito, nós somos membros de um mesmo corpo. Temos funções diferentes, mas somos todos importantes para a vida da igreja. Cristo é o cabeça, nós somos o seu corpo. Amém. O ano era 480 a.C. A Pérsia tinha 300 mil homens reunidos para poder destruir Esparta e Atenas. Os atenienses decidiram cobrir o lado norte, os espartanos decidiram cobrir o lado sul. Os atenienses não resistiram muito e foram derrotados, porque 300 mil não é para qualquer um, não. Os espartanos decidiram ir com 1% desses homens. 300. E não só 300. Alguns atenienses, alguns outros que estavam no meio do caminho. Mas eles foram lá e foram para um lugar chamado Termópilas. E lá em Termópilas, o rei Leônidas, tem até um filme que retrata essa história, 300. Que não eram 300. Mas lá o rei Leônidas, junto com os seus guerreiros e alguns outros que estavam juntos deles, que não dava nem 1000, acabaram matando 20 mil persas. Eles foram mortos no final dessa batalha de Termópilas. Mas esse sacrifício que o rei Leônidas fez, ele desencadeou uma reação na Grécia, que lá na batalha de Plateia, atenienses e espartanos se uniram para derrotar o grande império persa do rei Xerxes. Depois disso, o império que dominava o mundo, quem era? Os gregos. Tudo isso porque eles se uniram e destruíram seus inimigos. O ano era 1971, a cidade de Alexandria, na Virgínia. O técnico Herman Boone foi transferido para ser técnico de futebol na T.C. Williams. Ele estava enfrentando uma época de racismo e ele era negro. As pessoas não queriam que ele fosse técnico de futebol ali. A casa dele era apedrejada, ele era chamado de macaco. A hostilidade era muito maior do que o amor para ele naquela cidade. Mas ele se uniu com o técnico branco do time, Bill Yost. E eles dois juntos uniram um time de brancos e negros, o primeiro time de brancos e negros dos Estados Unidos de futebol americano. E juntos, eles conseguiram ser o segundo melhor time de futebol americano dos Estados Unidos de 1971. Os Titãs. Tem até um outro filme que retrata essa história também. É interessante como as diferenças nos completam. E o que falar de Jesus? Nosso mestre, Senhor dos senhores. Ele não podia deixar passar essa, não é? É só a gente analisar quem eram os seus discípulos, os seus melhores amigos. E a gente vai ver que ele também colocava a diferença ali no meio. Simão, o Zelote, nacionalista, queria a libertação do povo de Israel, os judeus, de Roma. E Jesus chama ele para ser discípulo. Mas Jesus também chama um cidadão chamado Levi, que também era conhecido como Mateus, que era cobrador de impostos. Cidadãozinho representante de Roma no meio dos discípulos de Jesus. Aí como é que se bica? Um zelote nacionalista querendo ver Roma longe de lá, e Mateus, um emissário de Roma no meio dos discípulos. Será que às vezes a briga acontecia no meio dos discípulos? Será que eles entravam em discordância? Será que eles concordavam entre si em tudo? Será? De uma coisa eu tenho certeza. O que unia eles ali não eram os ensinos deles. Não eram as roupas que eles vestiam. Não era o time que ele torcia. Ou o jeito do cabelo. Era Cristo que unia aqueles homens.
Atos 5:42 fala que uma era a mente e um era o coração de todos. Naquela época existiam fariseus convertidos ao cristianismo. Uma mente bem difícil de se transformar, já idoso, querendo colocar suas regras ali no meio do cristianismo. O que será que unia aqueles homens? Ou o que falar de outros homens vindo da Etiópia, de Éfeso, gregos? O que será que unia todos esses homens? O que levava eles à comunhão? Era realmente palavras? A palavra de Deus fala que o que unia aqueles homens era Cristo. E como tema dessa pregação, a unidade na diversidade. Eu digo para vocês, o cristianismo não é doutrinocêntrico, é cristocêntrico. Tudo que passa do ensino de Cristo não é de Deus. Não era doutrina, não era linha filosófica. Tudo tem que ser aprovado pela palavra. Mas tudo também tem que ser feito com amor, por Cristo e em Cristo. Existe um exemplo bem simples. No livro As Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino, Aslan, que é o personagem que retrata Jesus, ele tem uma mesa. E os fidalgos, que eram os reis da época, que eram os líderes, eles receberam espadas para poder destruir todo o mal. A espada. Mas lá na frente, bem perto de destruir todo o mal, eles decidiram começar a brigar pelas espadas para poder ter poder. Ou para dizer que essa minha espada é mais brilhante que a tua. Essa minha espada aqui corta mais que a tua. Eu tenho o direito de sentar lá na cabeceira da mesa. Olha o tamanho da minha igreja. Olha o tamanho dos meus servos, dos meus conservos. E eles começaram a brigar na mesa de Aslan, bem perto de destruir todo o mal. O que foi que aconteceu? Aslan petrificou todos eles. E aí, quando os personagens principais desse livro, eles chegam naquela mesa, que é a Lúcia e o Edmundo, eles perguntam para um dos comissários de Aslan, por que foi que esses reis aqui ficaram petrificados? Por que foi que eles ficaram sem força e ficaram sem se mexer? Foi porque eles começaram a brigar. E Aslan não permite brigas na sua mesa. E Deus também não. Às vezes a gente começa a se achar, pelo meu entendimento bíblico, ou porque eu canto bem. Olha, esse bicho se acha. Ele está pregando. Está aqui na frente. Acha que pode falar qualquer coisa. Mas o que é que Paulo fala? Evódia e Sintique, em Filipenses 4. Rogo a Evódia e a Sintique que vivam em harmonia no Senhor. Aí às vezes a gente quer participar do momento de comunhão, quando na verdade nós não estamos bem. A gente lembra de todos os mandamentos da Bíblia. Mas a gente esquece o principal. A gente prefere se aprofundar em discussões teológicas, que não é errado, mas que quando parte para o lado da agressão, será que vale a pena? E esquece de praticar, de se aprofundar na prática do quê? Do amor. O primeiro discurso de Jesus foi sobre o quê? Alguém sabe? Foi sobre amor. Ele estava em Nazaré, abriu a Bíblia, abriu a palavra de Deus, achou Isaías e disse que eu vim trazer conforto aos pobres, aos necessitados, aos humildes. E qual foi o último discurso de Jesus para os seus discípulos antes de ser crucificado? Amor também. E qual foi e como foi que Jesus resumiu toda a lei de Deus? Amor. Engraçado que ele resumiu toda a Torá aqui, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei de Moisés, em 2 pequenos mandamentos. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Café, C-A-F-E. Coração, alma, força, entendimento. Quando você estiver tomando um cafezinho, lembre-se disso. E qual foi o segundo? Amará o teu próximo como a ti mesmo. Como eu já falei, às vezes a gente fica se achando por causa dos nossos dons. Eu prego muito, meu amigo. Eu faço a igreja pular. Eu só falta fazer fogo cair do céu. O Espírito Santo toma forma de redemoinho aqui dentro. Às vezes a gente se acha por causa disso. Mas por que foi que Paulo escreveu 1 Coríntios 13? Capítulo 11, a diversidade. Cultura da igreja. Liberdade do cristão. Diferentes formas de adoração. Capítulo 14, diferentes formas de adoração. E o capítulo 13? Amor. Por que será que Paulo meteu no meio de 3 capítulos sobre adoração e culto, amor? Porque eu posso falar a língua dos anjos, eu posso pregar, eu posso ter profecia, eu posso entender a Bíblia todinha, mas se eu não tiver amor, eu não sou nada. Eu não mereço. Quer dizer, ninguém merece. Se eu não tiver amor, meu dom não vale nada. Nós preferimos deixar de amar e muitas vezes esquecemos de Cristo, quando na verdade deveríamos estar amando, sendo servo como Ele foi servo, amando como Ele amou. E é por isso que a gente tem que falar da prática do amor. Nós somos cristãos, não somos? Amém? Amém? Somos cristãos. Estamos praticando o amor? O número de cristãos cresce cada vez mais no Brasil, não é verdade? O maior crescimento que tem de cristãos no mundo é no Brasil. Isso eu não sei em número, se é proporção ou se é número. Esqueci essa estatística. Mas para falar a verdade, se os cristãos estão crescendo no mundo, eu vou usar até a frase da Raquel agora. Se os cristãos estão crescendo no mundo, e a melhor prática deles é adorar a Deus e depois proclamar o amor de Deus, por que o Brasil não está melhorando? Se nós não estamos fazendo a diferença no mundo, o que é que nós estamos fazendo? Curtindo a graça? Hã? Porque cantores famosos fazem isso. Bono Vox, Michael Jackson, o Bob Marley também, né? Bob Marley tem até uma música que eu acho muito interessante dele. Ele fala: um amor, uma somente, vamos adorar a Deus, vamos ser um só, para que o mundo não venha enfrentar o Armagedon ou a condenação. E eu fiquei vendo, esse homem escreveu isso baseado na Bíblia? Só pode. Vamos ser um só, vamos falar de amor. Nós somos cristãos. Adorar a Deus acima de tudo e amar em segundo lugar a todos. Quando nós amamos, nós adoramos. Então o segundo se torna primeiro e o primeiro se torna segundo ao mesmo tempo. Mas Marcos Paulo, tu falou sobre diferenças, falou sobre dificuldades, tu falou que a gente prefere muitas vezes discutir ao invés de se amar. Mas qual é o propósito de tu falar da diversidade na unidade? No início eu falei que negros e brancos se uniram e se tornaram o melhor time dos Estados Unidos de futebol americano. No início eu falei que 2 grandes exércitos da Grécia, que nem se bicavam, nem se falavam, não davam morte, se uniram e dominaram o mundo. Eram totalmente diferentes. Como foi que eles dominaram o mundo? Como foi que eles se tornaram o melhor time? Porque eles se uniram. A igreja no primeiro século, como a gente estava falando hoje na sala dos novos convertidos, a primeira conversão foi de 5.000, depois de 3.000. Como é que essa ruma de gente, com a cabeça diferente, se tornava uma só? Porque eles tinham Cristo como alvo. E sabe qual é a finalidade da união cristã, da comunhão cristã, de sermos um só, como Jesus pega e fala aqui nesse capítulo 17 de João?
Essa aqui é uma oração que ele está fazendo primeiro por ele, depois ele faz pelos seus discípulos e depois ele entra para todos os crentes. Ele pede para que todos nós sejamos um só, no entendimento, no espírito. Sabe para quê? Olha só o versículo 23. Que eles sejam um e que venham ser levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como tu me amaste. A nossa união, primeiro aqui com a gente, aqui, a nossa união reflete o amor de Deus. Amém? Será que nós falamos com todos os visitantes que vieram hoje? Sabia que um visitante pode estar querendo se batizar, falta só você perguntar para ele se ele não quer? É a primeira forma de evangelismo. Agora a gente tem um ônibus, por que não em união no nosso bairro chamar as pessoas que querem vir para a igreja? E até mesmo aquelas que não querem vir para a igreja, porque um dia eu não quis. E eu assumo aqui, eu não quis um dia. Mas meu pai e minha mãe continuaram me trazendo, me convidando, me chamando, e hoje eu estou aqui. Chame a todos, em união. Quando a gente estava lá em Horizonte no retiro de carnaval, a gente foi evangelizar no Pica-Pau, que é o bairro ali do Horizonte. E eu estava com um grupo de jovens e estava todo mundo acanhado, todo mundo mesmo, até eu. E aí a gente foi lá junto e disse, ô meu senhor, vai ter culto aqui, ó, se você quiser ir, a gente pode ir. E aí um fazendo, o outro fazendo também. Não era um falava e os outros ficavam atrás, não. Era todo mundo junto ali. E todo mundo criou coragem para pregar o evangelho. Todo mundo criou coragem para defender sua fé. Todo mundo criou coragem para poder abençoar a vida das pessoas que nem conheciam a Deus. Mas sabe qual é a maior armadilha do diabo? É querer nos deixar só. É querer nos deixar sozinho. Lembre-se sempre disso. Uma das doenças que mais cresce no mundo é a depressão. E o que é que uma pessoa com depressão faz? Ela se esconde. Será que você tem buscado ver essas pessoas que têm depressão aqui na igreja e falar com ela? Será que nós, vocês não, nós? Essas pessoas muitas vezes precisam só de 2 minutos de conversa para se sentir melhor. Ou talvez elas vão ter que pagar um psicólogo para poder melhorar. Por que não conversar? O que é que um psicólogo faz? Ele vai lá medicar a pessoa. Não, ele não medica, o psiquiatra medica. Mas ele vai conversar para ver qual é a análise da pessoa. Ver o que é que a pessoa tem. Conversar com ela, aconselhar ela. Isso é muito diferente do que um cristão faz. Não menosprezando os psicólogos, seu trabalho é fantástico. Entender a mente humana como vocês não existe. Mas a nossa missão é pregar o evangelho. E quando somos um só, pode ter certeza do seguinte: nós somos imbatíveis. Imbatíveis. O que vai fazer a igreja de Cristo crescer, multiplicar, exponenciar, não é um método. Pessoas querem tentar reinventar o método. O método já foi criado por Jesus lá no século I. O que vai fazer a diferença na igreja é o compromisso de cada um de nós. É como eu decido fazer a vontade de Deus. Se é com amor ou é por obrigação. A união impacta o mundo. Se una para viver o cristianismo. Porque se você ficar sozinho, você vai estar tentando sobreviver ao invés de tentar vencer. Eu gosto de dar esse exemplo do Harry Potter. No livro 5 dele, ele está tentando lutar contra o maior inimigo dele, Voldemort. E o Voldemort ele consegue fazer com que o Harry Potter ele se sinta só. Sozinho mesmo, sozinho. Ninguém quer ficar perto dele, nem os próprios amigos. Aí uma amiga dele que todo mundo achava estranha, todo mundo achava, excluía ela. Ela chega para ele e diz o seguinte: olha,
que tu está passando? E ele diz, rapaz, ninguém quer ficar perto de mim porque todo mundo pensa que eu sou mal. Aí ela diz assim, eu estou entendendo esse plano aí. Aí ele, eu estou entendendo esse plano aí. O Voldemort, o teu maior inimigo, ele está te deixando só. Por quê? Porque você sozinho é mais fácil dele de te destruir. Mas você com seus amigos é muito mais difícil. Você tem quem segure a sua retaguarda, o seu lado, o seu outro lado. Se você continuar sozinho, ele vai te destruir. Será que não é parecido com o cristianismo? Nós somos ovelhas. O diabo é um leão. Ele já tem milhares e milhares e milhares de anos de experiência em tentar e em conseguir derrubar seres humanos, tirar seres humanos de perto de Deus, de perto do Senhor. Você quer ficar sozinho mesmo? Se você quer ficar sozinho, eu peço aos outros irmãos, por favor, não deixe que esse irmão fique sozinho. Não vamos deixar, por favor. Vamos amar. E nos servir, e na prática do amor, vamos nos unir. Nos unir para, como fala o versículo 23 do capítulo 17, mais uma vez, para que o mundo veja que tu me amaste e amaste eles também. Una-se na igreja, una-se em casa, una-se na rua, no trabalho, na faculdade, em todo lugar que você for, mas que seja sincero e com dedicação. Eu posso falar a língua dos anjos. Eu posso saber profetizar. Eu posso saber a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Eu posso saber o Salmo 119 completo. Mas se eu não tiver amor, não vale nada. Que daqui para frente, tudo isso por meio do Espírito do Senhor e do poder dele, que a gente possa estar fazendo diferente, a começar em mim. Às vezes a gente quer ver a mudança na igreja, a gente quer ver a igreja assim, assado. Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Se fosse eu que estivesse lá, eu faria. Quer ver a mudança na igreja? Seja a mudança. Quer ver um milagre? Seja um milagre. Deixe de ficar cobrando e seja. Isso tudo em amor.